Rapaziada, o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje está imperdível, já vou deixar a dica para você assistir até o final, que o nosso parceiro Edu Canelos, especialista aí em futebol brasileiro, em Vasco da Gama, fez uma análise completa dessa reta final de Campeonato Brasileiro, analisando todos os jogos do Vasco e também dos nossos adversários diretos nessa briga aí pelo acesso à primeira divisão, e a gente vai entender como que o Vasco vai conseguir aí voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Então já convido você a acompanhar o vídeo até o final, como eu falei. Peço também aquela moral, aquela ajuda de cada um de vocês, sentando o dedo no like, deixando aquele joinha, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo. É de graça, não tem que pagar nada e ajuda muito aí no nosso crescimento do nosso trabalho. E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho e quer ficar todos os dias bem informado, com notícia, informação, novidade e opinião sobre tudo o que acontece aí no dia a dia do nosso clube, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscreve aqui no canal e não esquece também de acionar o sino das notificações, que fica ali, logo ao lado daquele botão vermelho, para que você sempre receba um aviso, um recado do YouTube no seu celular, assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no canal. Lembrando que são 3 vídeos, de manhã, um de tarde e um à noite, para você ficar 100% conectado e bem informado com as notícias do nosso Vascão. E antes da gente passar a bola aqui pro Edu, fazer a análise dele, tem 2 recadinhos importantes. Primeiro, nesse sábado, dia de jogo entre Vasco e Novo Horizontino, nós iremos sortear uma camisa oficial do Vasco, com nome, número das costas, a camisa branca aí de jogo. Quem quiser participar desse sorteio é de graça, não tem que pagar nada, tem apenas uma regra: você tem que seguir a gente lá no TikTok. Quem não tem o TikTok, faz o download, instala o aplicativo. Quem já tem, vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você clica lá, segue a gente, que automaticamente você já garante a participação nesse sorteio. E o segundo recadinho, quem quiser fazer uma fezinha no Vasco aí nessa partida de sábado, Vasco é o favorito, tá pagando bem, tem chance aí, né, de a gente conseguir uma grande vitória. E quem quiser fazer essa fezinha, corre lá na Betfast, que é um parceiraço aqui do canal, um dos maiores sites de apostas esportivas do Brasil inteiro. E como eu falei, lá na Betfast você tem diversos benefícios exclusivos. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, para você poder se registrar e fazer a sua aposta no Vasco por lá. Combinado? Então é isso, parceiro. Agora vai contigo, Edu. Faça a sua análise. Eu já assisti, tá sensacional. E como eu falei, garanto que você vai curtir muito também. Então acompanha até o final. Deixa nos comentários a sua opinião sobre todos os jogos, se o Vasco sobe ou não sobe, se a gente ganha ou não ganha do Novo Horizontino. E é isso aí. Bora pra cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Edu. Tamo junto. Abraço, parceiro. Fala, torcida vascaína! Tô aqui no canal do amigo Mário Coelho mais uma vez para falar um pouquinho de Vasco com vocês. A caneta tá na mão, afinal eu tive que fazer conta, tive que perseguir aqui os nossos adversários na tabela para pensar no seguinte: eu tenho visto um questionamento, aliás, uma colocação interessante por parte de vários colegas que produzem conteúdo aqui de Vasco no YouTube, também os jornalistas na TV aberta, na TV fechada, falando muito sobre o confronto direto entre Vasco e Criciúma no Rio, depois Vasco e Sampaio Corrêa. Mas a pergunta do dia para vocês é a seguinte: será que esses 2 times vão chegar no Rio ainda com chance de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Ou será que vão vir apenas cumprir tabela? Primeiro eu vou falar, eu tenho aqui na minha lateral direita o nosso quadrinho, eu vou falar para vocês os próximos passos do querido Criciúma. O Criciúma pega um Náutico virtualmente rebaixado no Sul, né? Vai ser uma partida que para mim é tranquila para o Criciúma vencer, afinal eles ainda têm esse sonho de subir para a Série A. O Náutico virtualmente rebaixado já não tem muita motivação, então eu acredito que o Criciúma vai fazer 3 pontos. Mas depois o Criciúma enfrenta o Ituano fora de casa, o nosso novo perseguidor. O Ituano, que também sonha com a Série A, jogando dentro de seus domínios. É um time muito chato de se enfrentar e eu acredito muito que o Ituano vença essa partida do Criciúma. Eu acho o time do Ituano um time bem melhor, bem mais organizado, bem mais preparado. Mas eu pergunto a vocês, vamos ver. Vamos supor que o Náutico empate agora o jogo lá com o Criciúma fora de casa. Consiga esse empate aí. O Criciúma já perde 2 pontos. Depois o Criciúma perde para o Ituano jogando fora de casa. Será que chega no Rio ainda com motivação de busca por Série A? Eu acho muito difícil.
Depois, a gente pega o Sampaio Corrêa, que também tem uma tabela muito interessante. Vou utilizar o quadrinho aqui para colar um pouquinho. O Sampaio Corrêa pega o CSA fora de casa, que é um time que briga para não cair para a Série C também. Será que vai ser um jogo fácil para o Sampaio Corrêa, que normalmente joga mal fora de casa? Depois, o Sampaio Corrêa joga em casa contra a Chapecoense. Tudo bem, eu reconheço. O time do Sampaio Corrêa é um time chato jogando dentro de casa. É um gramado alto, eles sabem jogar, eles têm o artilheiro da Série B. Então, sim, eles podem perfeitamente vencer o jogo. Mas a Chapecoense briga ainda contra o rebaixamento. Será que vai ser um jogo fácil? Será que ele não pode perder ponto perfeitamente numa partida como essa? Afinal, nós não estamos falando aqui de times como o Bayern, como o Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid ou Sampaio Corrêa. Não é nenhuma grande equipe. Será que vence tão fácil assim um time que precisa desesperadamente pontuar como a Chapecoense? E aí? Se esses times perderem pontos nas próximas rodadas, eu acredito que perderão pontos. Será que eles vão chegar no Rio com total possibilidade de acesso e ainda brigando com o Vasco? Será que a gente não vai ter uma partida bem mais tranquila contra esses times do que está todo mundo esperando? É claro que é apenas a construção de um possível cenário, mas isso também precisa ser colocado, até porque eu tenho certeza, dentro do clube, essa conta também vem sendo feita. Não é feita apenas uma conta onde todo mundo vai perseguir o Vasco até o fim. Afinal, todo mundo aí tem confronto direto. Todo mundo aí vai jogar entre si, muita gente. Eu vou bater o olho no quadro aqui e vou tentar localizar para vocês aqui pelo menos jogos que eu encaro como times que poderiam perseguir o Vasco, mas que vão jogar entre si. Ó, por exemplo, o Ituano ainda joga contra o Criciúma fora de casa, depois ele joga com o Sampaio Corrêa dentro de casa, depois ele pega o Vasco. Aliás, ainda tem o Londrina fora. Ele joga basicamente contra todo mundo. Será que o Ituano vai pontuar em todos esses jogos? Eu acho muito difícil. Ainda mais se alguns desses times ainda estiverem ali sonhando com um acesso. Os jogos vão ser difíceis para ele. O Sport, por exemplo, que é outro time que está ali perseguindo e para mim é o mais perigoso. Mas também não tem uma tabela fácil. Pega agora o já campeão Cruzeiro. Cumprindo tabela, eu acredito que sim, o Sport vai ganhar esse jogo. O Cruzeiro vai jogar para cumprir tabela agora até o final e provavelmente vai perder alguns jogos, enfim. Depois ele pega a gente, né? Pega o Vasco jogando dentro de casa também. Eu acredito que o Vasco, se vencer essa próxima partida, vai para o jogo com o Sport com muita confiança, já pensando em acesso, porque o Vasco pode chegar a 58 pontos contra o Sport e aí precisar somente de mais uma vitória dentro de casa no jogo contra o Sampaio Corrêa, aliás, contra o Criciúma, depois contra o Sampaio Corrêa. Então, um Vasco confiante lá pode sim tirar ponto do Sport. Depois o Sport pega o Londrina fora de casa, que também tem sonho, também acredita que dá para subir, e a gente não sabe como vai estar até lá. Eu até acho que o Londrina vai sair da briga nas próximas rodadas também. Eu nem coloquei o Londrina aqui nesse balaio dessa análise. Depois o Sport pega dentro de casa o Operário, que provavelmente já vai estar rebaixado, fica um jogo mais fácil. E o Vila Nova, que está também nessa situação. Cai ou não cai? Eu acredito que por ser a última rodada, o Vila já vai estar salvo da Série C, então o Sport possa vencer. É o adversário que, para mim, mais perigoso, pode levar mais perigo para o Vasco agora, nessa busca, nessa perseguição até o final. Mas lembrando, o Vasco precisa vencer. A gente faz essa análise aqui porque ela precisa ser feita. É interessante a gente poder observar para fazer as contas, para pensar no que pode ser feito. Mas o principal é o Vasco vencer os próximos jogos, tá? O Londrina, por exemplo, pega o Grêmio agora dentro de casa. Por isso que eu acho que o Londrina deve perder esse jogo para o Grêmio e já despedir de qualquer possibilidade de Série A. Depois pega a CSA fora de casa brigando para não cair. A vida do Londrina não está nada fácil. Depois pega nas duas últimas rodadas Ituano dentro de casa e Sampaio Corrêa fora. Eu acho muito difícil, tá? Que o Londrina possa brigar até o final. O Bahia é um outro time que também está na briga, afinal, todo mundo coloca o Vasco como possibilidade aí de não subir, esquece do Bahia, né? O Bahia pega o Brusque agora dentro de casa, provavelmente vai vencer. O Brusque também é outro time que já está praticamente rebaixado, não acredito que vá conseguir algum tipo de arrancada, então é um jogo que o Bahia vai pontuar. Depois pega o Grêmio, é difícil, cara.
vencer o Grêmio. Afinal, o time do Grêmio tá aí, brigando para subir, provavelmente vai estar em vias de garantir matematicamente o acesso, então não vai ser um jogo fácil. Depois pega o Vila Nova e o Guarani, que serão jogos aí que provavelmente o Vila já vai estar com a vida mais ou menos decidida, o Guarani também. Se não tiver ali precisando desesperadamente vencer o jogo, eu acho que o Bahia vai ter até uma caminhada mais ou menos tranquila. Mas é aquilo, o Bahia tá jogando mal, tá tão pressionado quanto o Vasco, psicologicamente estão tão abalados quanto o Vasco, então a gente não sabe o que pode acontecer. Eu tô fazendo essa análise para vocês só para mostrar o que é muito importante. Não é só o Vasco pressionado, não é só o Vasco que está numa posição complicada para subir. E hoje até menos complicado, porque a vitória contra o Operário, heróica fora de casa, acabou dando o Vasco um pouco mais de tranquilidade. Se vencer sábado, fica muito mais tranquilo em relação ao acesso. E eu vou dizer a vocês, eu acho que em relação à tabela, o Vasco tem a tabela mais tranquila em relação a todos esses outros times. Então, por isso, essa análise se torna tão importante. Para a gente analisar que o Vasco tem uma tabela não tão difícil como todo mundo está pensando, como todo mundo está analisando, e os outros times vão todo mundo jogar entre si, muita gente jogando entre si, ou seja, muitos desses times vão morrer até o final dessa Série B, até o momento de enfrentar o Vasco, enfim, até as rodadas finais. Não vai chegar na última rodada, é muito difícil que isso aconteça, com todo mundo com chance de acesso. Provavelmente vai ter ali brigando com o Vasco apenas o Sport, que na minha opinião é o único time que vai brigar até o final por essa quarta vaga. E aí vai ficar entre Vasco, Bahia e Sport. E provavelmente o Vasco, na minha opinião, vai subir, a gente vai buscar esse acesso. É muito importante o jogo sábado para definir isso, porque se vencer sábado, fica muito bem encaminhado, tá? Eu acabei de assistir também, mudando o assunto para a gente encerrar, os bastidores do jogo contra o Operário, né? Achei muito interessante algumas coisas. Ah, Edu, você é crítico. Sou, galera. Eu sou um pouco crítico com algumas coisas assim. Principalmente quando se trata do apequenamento do Vasco. Eu vi alguns jogadores ali dizendo que calaram o estádio. Enfim, rivalizando com o Operário. Quando eu falei em outro vídeo aqui, falei algumas lives também, tem gente lá que não sabe o tamanho disso aqui, ó. E é por isso que até hoje eles sentem pressão e tremem a perninha em muitos jogos. Achar que calou o Operário. Ô, meu irmão, você joga do Vasco, meu amigo. Esquece. Operário não é rival do Vasco. Time pequeno não é rival do Vasco. Isso aqui é Vasco da Gama. É gigantesco. Não gostei da postura do que eu vi. E outra coisa. O pré-jogo, dentro do vestiário, muito grito, tapa no peito. É impressionante como que esse time entra em campo depois de gritar tanto no vestiário e joga aquele futebol ridículo do primeiro tempo. Vergonhoso. É uma motivação, uma gritaria, se abraça, vamos lá, e chega dentro de campo um futebol horroroso no primeiro tempo. Vergonhoso. Isso também precisa ser destacado. Eu não falo isso para tirar a confiança, eu não falo isso para desanimar ninguém, mas também precisa ser observado. É muito importante que vocês pensem e lembrem, sábado é dia de apoiar? Sim, claro. Como falei, gritem, gritem e gritem. Vão para lá para gritar e para fazer o Vasco ganhar na marra. Mas também é dia de cobrar. Esses caras têm que correr até o pé cair. Quem joga no Vasco, dentro de casa, na situação que está, tem que correr até o pé cair. O que eles fizeram lá no Sul agora, contra o Operário, não foi mais do que obrigação. Tinha mesmo que vencer. E eu, com certeza, como falei para vocês, não tenho grandes comemorações em relação a isso, não. E no final de tudo, de todo esse processo para a Série A, eu vou ficar assim, eu vou ficar feliz com o acesso, eu vou comemorar por 24 horas e depois é cobrança para montar um elenco a nível e tamanho de Vasco da Gama. Valeu, rapaziada? Era só isso que eu tinha para hoje. Com certeza eu volto amanhã com o Mário aí para a gente fazer a análise das mudanças do Jorginho para o próximo jogo. Teremos desfalque, vai ser complicado montar esse time, Nenê vem mal, enfim. Isso é pro vídeo de amanhã. Valeu, rapaziada. Um grande abraço, tamo junto e vamos subir, Vasco.